importantes, né? Tá ali no panteão das obras mais importantes. Tantos brasileiros que estão representados assim por essa indústria que eu faço parte. Lendo o teu livro, tem uma hora que você está falando sobre a questão do câmbio, e você está falando especificamente de como a gente vai ter que, num primeiro momento, sacrificar de alguma forma esse impulso consumista de trazer coisas de fora, de comprar esses produtos tecnológicos como câmeras, notebooks, esse tipo de tecnologia, porque a nossa balança comercial não consegue dar conta disso com, enfim, agropecuária e, enfim, outros tipos de produção nacional que ainda está nesse estágio onde a gente só tem a matéria-prima e a gente não consegue, né, fazer outra coisa. Então, a minha pergunta, Ciro, é nesse sentido. Eu li isso e eu fiquei pensando... Tem espaço nesse plano, no curto prazo, para um fomento a esse tipo de indústria? Eu te pergunto isso porque eu queria ser muito franco. Todas as pessoas que eu conheço, seja de esquerda, extrema esquerda, até as pessoas direitas, as pessoas, elas evadem o imposto alfandegário em algum momento. Eu conheço empresas que não existiriam se eles não tivessem, de alguma forma, comprado equipamentos no Mercado Livre, sem imposto. E isso que gera uma dúvida em mim, porque eu quero dizer assim, é simples, a gente não produz câmera nacional, a gente não produz computadores nacionais. É muito importante. A gente não produz nada dessas coisas. Aí, hoje em dia, ainda tem um quociente que você está muito ligado nisso e eu quero te trazer esse dado. O nosso jovem... que encontra na tecnologia, na edição de vídeo, na arte gráfica, uma oportunidade de... Eu conheço jovens que sustentam a família, hoje em dia, que não tem emprego regular, fazendo arte digital. Aqui no Flow, eu sei que vocês têm muita gente que trabalha com vocês, colaboradores. Como é que esse cara compete hoje em dia, comprando um computador com uma tributação altíssima, e depois ainda o câmbio, que não ajuda, com um cara que eu entro online hoje em dia num site de freelance internacional, e como é que ele compete com o editor americano, indiano, japonês, que paga quase nada de imposto, num câmbio super mais baixo, que tem todo equipamento muito melhor que o nosso, e o cara com um computador, a Pandora... Essa mistura, para mim, ela é muito complexa de se entender, e eu queria que você me explicasse se a gente vai ter que aguardar um pouco, ou se dá pra gente caminhar, e quais são as medidas que a gente consegue encontrar para... Rolandinho, a primeira grande questão, de novo, para ser complexo... Desculpa, eu fiz uma pergunta gigante. Não, fez muito bem, mas é o centro da estratégia. Primeiro, a crença de que o mercado tem resposta para isso deve ser morta. Porque o mercado tem algumas distorções, do ponto de vista global, comparado com o Brasil. Coisa prática. Por exemplo, por que a China está fazendo o que está fazendo? Ela tem 3 características que nós não temos, por média, no empreendedorismo brasileiro e global. Primeira característica, financiamento dramaticamente barato. Olha, juro de novo. O dinheiro é barato, né, para conseguir, é isso? Mas muito. Traduzindo para as pessoas, se você quer emprestar alguma coisa... Você é o seguinte, na China hoje, você quer abrir uma fábrica de câmera, você toma dinheiro emprestado com 30 anos de prazo para resgatar, 5 de carência e juro de 5% ao ano. Percebe? Que delícia. Então, qualquer pessoa que quiser empreender, não vai empreender neste ponto de vista. Financiamento. Isto aqui é política que faz. É claro, mas ele tem razão. Tem razão, imagina. Está com a ideia de empreender e cadê? Segunda, a assimetria competitiva, que é o liberalismo. A brasileira descuida de estudar isso. Eu não sou tosco ideológico, eu vivo antenado nas coisas do mundo. Então, segunda característica, escala. Escala é o quê? Invariavelmente, um produto ou serviço prestado em gigantesca quantidade, o preço final por unidade dele é mais barato do que custa produzir a mesma coisa, ou um similar, em pequena quantidade. Claro. E você consegue a matéria-prima mais barata também, porque você negocia Você muito... ganha escala, reduz os custos e reduz a lucratividade, a fração de centavo e tal. Mas vende muito e tudo. No Brasil, 7 em cada 10 empregos vem de pequena empresa, que por definição trabalha em pequena escala. Então nós estamos estrangulados no juro, estrangulados na escala, e terceiro, chave de inteligência da tua resposta: tecnologia. Então, o último estágio da arte será o que vai sobreviver. Todos os estágios antecedentes ao último estágio da arte, setor a setor, morrerá ontem ou anteontem. Não será amanhã, vai morrer hoje, no mais tardar. Porque todos estaremos informados do último estágio da arte em matéria tecnológica, né?
Então, essas 3 características não são alcançáveis via espontaneísmo individualista do mercado. Perfeito. Nós precisamos resolver o problema, então, que o Brasil precisa ter um projeto nacional... Rapidinho, só para deixar claro, o que você está dizendo é... Sozinho... A tecnologia, a parte da tecnologia que vai sobreviver é a tecnologia de ponta. Última geração. De ponta. O resto vai morrer o resto anteontem. Tende a desaparecer. 100%. Por isso que a gente não compra, por exemplo, um celular velho. Né? Por isso que ninguém usa mais máquina de escrever. É com essa característica. Pode acontecer um vintage no vinil, pode acontecer um vintage na Polaroid. Percebe? Mas, sob o ponto de vista do mass consumption, quer dizer, consumo de massa, terá as características de sofisticação tecnológica de ponta, mega escala e financiamento dramaticamente barato na origem. Até na arte, na internet, que é isso que eu tô querendo dizer para traduzir. 100%. O Cinema. Vídeo, o cinema é distribuição. Tá certo? Você pode ter uma puta peça. Eu vi um filme indiano, eu gosto de ver filmes iranianos, indianos, coreanos. A Coreia tá bombando nisso e é um bom exemplo para nós brasileiros. Então, Ciro, até o YouTube, veja bem, youtubers americanos, olha que fenômeno interessante. Eles estão dublando agora o conteúdo deles e transmitindo assim. Lógico. É isso que eu quero entender de você. Sim, como é que a gente compete com esses caras? A primeira premissa é saber o seguinte: se isso é para ser resolvido no espontaneísmo individualista do... Não, não acredito nisso. Não aconteceu jamais na história da humanidade, mas isso é o prevalente no Brasil ideologicamente. Certo. Então, nós precisamos trazer de volta a ideia de coordenação estratégica e construir a superação dessas assimetrias competitivas com política industrial e de comércio exterior. Então, qual é a lógica? De propósito, eu proponho aqui que a gente comece pela lei do menor esforço. Então, qual é a ideia? O Brasil não terá uma indústria de celulares tão cedo. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos começar a estressar a indústria de celular que nós consumimos para que ela nacionalize ao máximo sua produção aqui dentro. Então, o chip não vai vir da Costa Rica, não vai ser aqui, porém, a casquinha de plástico pode ser feita aqui. Como? Eu crio uma dinâmica de estímulos, financiamento e tal, e de desestímulos, em que eu vou determinar que a conta daquela Nokia de Manaus, que tem uma renúncia fiscal imensa, seja zerada pela verticalização da produção no Brasil e por uma cota de exportação. E eu vou ajudar a fazer. Não vou constranger, mas vou também punir, aspas, economicamente, quem não fizer tão bem essa coisa de... A ideia é alcançar o equilíbrio nas contas e o superávit. Então, qual é a lei do menor esforço? É exatamente aquela onde o Brasil já tem escala potencial dada pelo mercado doméstico, o mercado interno brasileiro, que é um patrimônio extraordinário. É aquela onde o Brasil tem alguma maturidade tecnológica em que a gente alcança por um certo fast track o estado da arte, de qualquer lugar que a gente escolha. E terceiro, né, aquela escala. E terceiro, aonde o Brasil possa manipular mecanismos de financiamento não creditício enquanto a gente resolve o problema do juro no Brasil, que não vai ser resolvido no estalo. Como é que a gente funciona, por exemplo? Aí eu cito alguns complexos industriais. Para dar exemplo prático, o Brasil, e lamentavelmente as tragédias estão só mostrando quanta razão os meus textos tinham. Então entra uma pandemia e o Brasil é apanhado com a mão com as calças arriadas, porque tem que importar respirador. O rudimento tecnológico é nenhum. A escala do mercado doméstico brasileiro é global. Não tem patente? A patente está superada, está vencida, você com copiar, colar resolve o problema. E a compra governamental, protegida pelo nosso status de nação em desenvolvimento na OMC, olha como é necessário você saber dar ordem. Como é que pode botar um estagiário na presidência da República que não sabe dar uma ordem nem avaliar uma política? Então é uma tragédia. Então você pega o Bolsonaro, não, é o posto de Ipiranga. Pô, o posto de Ipiranga, como é que eu dou uma ordem, como é que eu avalio se a política está correta, como é que eu puno, como é que eu premio um bom auxiliar, enfim, nada. Então, aqui você tem um mecanismo de financiamento que não é creditício, é a compra governamental. E aí precisa estatal? Não. A minha ideia é fazer, perto de cada estrutura universitária do Brasil, inclusive fazendo desenvolvimento regional, metade sul do Rio Grande do Sul, Jequitinhonha, Mucuri, né, Vale do Ribeira, em São Paulo, lugares mais pobres, como é a compra governamental, e a logística é para o SUS, vai estar em todo canto, e eu começo da lei do menor esforço. Onde é que o patente vencida em prótese, cama de hospital, bengala, tal. Agora explodiu a guerra na Ucrânia, o outro complexo industrial, agronegócio. Nós estamos importando do estrangeiro 80% dos fertilizantes do Brasil. Qual é o sentido disso? Mas